Olá, professor. Meu nome é Daniela Luiza. Eu sou da turma de terça-feira, é, da disciplina de prática de eletromagnetismo. Meu nome é Daniela Luiza e eu sou integrante do grupo D. E essa é a minha matrícula. E hoje eu vou estar apresentando o experimento teórico simulado do experimento 4 sobre máquinas elétricas. Bom, vamos começar com o nosso resumo, né? A gente vai começar primeiro com a introdução. Depois eu vou partir para a simulação e resultados. E depois eu vou para a conclusão. E após isso eu vou para as referências bibliográficas. Então essa é a ordem da apresentação de hoje. Começando com a introdução, a gente vai começar com esse tema que é um dos mais importantes da matéria de eletromagnetismo, que é a indução eletromagnética. Ela constitui a base do funcionamento das máquinas elétricas modernas e foi descoberta por Michael Faraday. Ela descreve o fenômeno pelo qual uma variação no fluxo magnético através de um circuito produz uma força eletromotriz induzida, capaz de gerar corrente elétrica. Esse princípio, formalizado pela lei de Faraday-Lewis, está presente em praticamente todos os dispositivos de conversão eletromecânica de energia, como geradores, motores e transformadores. Praticamente tudo que a gente vê atualmente aí. E bom, a justificativa para a atividade de hoje, né, é a necessidade de aproximar o estudante dos fenômenos físicos reais por meio das simulações numéricas e experimentos práticos. A construção de modelos tridimensionais no software Maxwell permite observar a formação dos campos, a distribuição do fluxo magnético e as correntes induzidas em condições controladas. E enquanto a prática no laboratório pode mostrar isso para a gente na prática, né? Bom, como objetivos, a gente tem o objetivo de construir e simular o gerador elétrico no software Maxwell, analisando a indução de corrente em diferentes bobinas, e desenvolver e simular um sistema de indutância mútua entre duas bobinas, estudando o acoplamento magnético. Compreender fenômenos físicos associados à indução, magnetização e conversão eletromecânica de energia, relacionar os resultados de simulação com o experimento prático da construção do motor e apresentar de forma clara todas as etapas e fundamentações teóricas do projeto da simulação. Bom, dessas duas simulações, basicamente, nós vamos construir um gerador elétrico, né, um motor, utilizando bobinas, e nós vamos construir também, fazer a simulação do sistema de indutância mútua entre duas bobinas. Então, a teoria entre essas duas, né, essas duas simulações, a teoria da primeira simulação é a da indução eletromagnética, no qual diz que a indução eletromagnética descreve o fenômeno pelo qual uma variação temporal do fluxo magnético através de uma espira gera uma força eletromotriz induzida. E a indutância mútua entre duas bobinas explica que, quando duas bobinas estão próximas, o campo magnético criado pela corrente de uma delas intercepta as espiras da outra. Isso gera indutância própria ou indutância própria, relação entre corrente e fluxo dentro das próprias bobinas, e indutância mútua, quando a corrente em uma bobina induz a tensão na outra. Isso a gente vai ver na simulação da indutância mútua. Então agora vamos para as nossas simulações. Bom, então eu vou começar aqui mostrando o projeto que eu fiz, né? Eu gravei antes apenas por uma questão de praticidade mesmo, mas aqui a gente consegue perceber as iniciais do meu nome e os dois últimos dígitos da minha matrícula. Então vamos para a simulação do gerador. Eu começo a simulação abrindo o projeto 2D, e aí eu vou fazer um retângulo aqui no meu projeto 2D. Nisso que eu abro meu retângulo, eu vou nas propriedades dele
e coloco no eixo X 2 milímetros e no eixo Y 4 milímetros, para ficar mais ou menos centralizado. Na verdade, é 4 milímetros no eixo X e 2 milímetros no eixo Y, para ficar centralizado. Daí eu ajusto a posição. Deixa eu só tirar o áudio do vídeo. Eu ajusto a posição em que ele vai estar ali. Que vai ser -2 no eixo X, -1 no Y e no Z, 0. Isso vai deixar centralizado o nosso retângulo. Após isso, eu faço um círculo dentro do meu retângulo, mais ou menos ali no tamanho que ele é. Coloco um raio razoável, para ele conseguir ficar no tamanho satisfatório, de 1,8 milímetros. Seleciono o círculo e o retângulo e dou um intersect. Pronto, aí ele vai ficar assim. Aí agora eu vou fazer outro círculo. Esse círculo de dentro que a gente deu o intersect é o nosso ímã, na verdade, né? Mais pra frente eu vou explicar o que são cada um deles. E agora eu vou fazer as bobinas. Eu faço um círculozinho menor ali, perto do nosso ímã, e eu diminuo o raio dele, coloco em aproximadamente 0,17, dou um OK. Ele vai ficar desse tamanho aí. Eu seleciono ele, vou em Duplicate Around Axis. E coloco 3 bobinas. Então, eu coloco ali um ângulo de 360 graus dividido em 3 e o número de 3 bobinas. Dou um OK. A gente consegue ver que multiplicaram-se as bobinas em volta do nosso ímã. Agora, eu vou fazer um outro ciclo maior para envolver as nossas bobinas, que vai ser o corpo do nosso gerador, né? E eu seleciono as 3 bobinas e mudo o material para cobre. Coloco o Cooper ali, que é cobre, e deixo as nossas bobinas de cobre. Agora, eu seleciono o nosso ímã, vou em Assign Material, vou colocar o nome de ímã, já para facilitar a nossa compreensão, e coloco o cobre, né? Cobre não, a Unico 9, que é o material que é para ser o nosso ímã. Vou não me confundir. Aí eu coloco o nosso material. E ok, esse é o corpo, esse vai ficar sendo o corpo do nosso gerador. Daí eu vou vir aqui em Solution Type, vou colocar em transiente, para a gente conseguir analisar ao longo do tempo. Vou em selecionar Edges e seleciono esse círculo de fora e coloco um balloon nele, né? Para a gente conseguir fazer essa análise. Essa aresta de fora, né? Daí eu seleciono as 3 bobinas
em Assign Citation, Set Add Effects e seleciono as 3 bobinas. Dou um OK. Agora eu seleciono as 3 bobinas e vou em Assign Citation e vou em Assign Citation e Connection. Aí eu coloco a resistência de 1 ohm em cada uma das bobinas. Aqui, como o regime vai ser transiente, eu consigo analisar ali embaixo que o tempo vai começar no -1, né? Aí eu crio o design 3D e coloco 2 ao longo do eixo, né? Aí eu venho e mudo a transparência só para uma questão de uma melhor visualização do nosso ímã e das nossas bobinas. Aqui eu penei um pouco para conseguir, aí eu coloco o regime transiente também, igual eu tinha feito no outro, Solution Type. Abro o diretório, né, do meu design 2D e do 3D. Seleciono o ímã, vou em Boundaries, não, vou em Model, e dou um Done. Aí eu vou em Boundaries, Assigned Band e Rotation, e coloco uma velocidade de 60 RPM. Agora eu vou selecionar as 3 bobinas e Set Edge Effects e vou selecionar cada uma delas novamente. Pra gente conseguir fazer a mesma coisa no 3D, a mesma coisa que a gente fez no design 2D, a gente fazer no 3D. Aí eu seleciono as 3 bobinas. E mudo a cor de cada uma delas para facilitar a nossa visualização. Aí eu coloco a cor laranja nelas, né, em cada uma das bobinas. E dou um OK. Agora, continuando a nossa simulação, eu vou selecionar o meu ímã e as minhas bobinas. Na verdade, eu vou selecionar todo o corpo, né? Vou em Assign Mesh Operation, On Selection, Inside Selection e Length Based. Daí eu dou um OK. Deixo ele no limite que ele colocou. Vou em Solution Setup. Coloco o Stop Time de 1 segundo, começando com o step de 0.1. Vou ali e mudo também. Step de 0.1. Add to List, dou um OK.
Aí eu venho em Validation Check. Tá tudo certo. Verifico se tá tudo certo. E agora eu venho em Analyze All. Essa simulação demora um pouquinho para ser feita, então eu dou uma cortada quando eu faço, né? Já editei a parte da simulação. A gente aguarda um pouquinho. Pronto. Normal completion of simulation, então deu tudo certo na nossa simulação. Bem, a gente vai selecionar todo o nosso gerador. Vamos em Field Overlays, Fields, B, e vou adicionar um B-Vector. Dou um Done. Tá, demora um pouquinho para carregar. Daí eu venho aqui e consigo ver que o meu regime transiente ficou no menos 1 segundo. Então agora eu vou mudar para o segundo zero, para a gente conseguir observar a nossa simulação transiente. Que é um problema que às vezes dá um pouco de erro, mas agora a gente consegue aqui observar os nossos vetores. Aí eu vou selecionar tudo e vou vir aqui em Field Overlays, Fields, em JVector, para mostrar os vetores da bobina, né, para a gente conseguir observar os vetores da bobina. Aqui a gente já consegue observar a formação, né, dos nossos vetores de campo, que é muito interessante, porque a gente consegue ver essas linhas de campo, né, na bobina e dentro do nosso ímã. E aí a gente consegue perceber que o campo magnético no ímã, os vetores de campo no ímã, geram uma corrente na bobina, né? E isso explica toda a nossa teoria da indução eletromagnética. Aqui a gente consegue ver pela animação, eu vou passar ela devagar para a gente conseguir observar, que à medida que o campo se aproxima, de cada uma das bobinas, ó, o vetor aponta para fora, para o norte, né? À medida que o campo magnético aponta para o norte, a gente consegue observar a, a corrente saindo da bobina. E é exatamente isso que a gente tinha visto na teoria de Faraday, que mostra que a geração de fluxo magnético gera corrente elétrica, né? Que é a base para os nossos motores e geradores elétricos. Isso vai fazer com que um torque seja gerado no nosso ímã, o que é muito interessante. E agora a gente vai vir no Maxwell 2D. Vamos selecionar todo o corpo, vamos em Mesh Operation, Aside, Inside Selection, Laser Based, para fazer a mesma coisa que a gente fez no design 3D. Dou um OK. Venho em Solution Setup, faço a mesma coisa, coloco o Stop Time de 1 segundo e o Step de 0.1. Faço a mesma coisa ali na nossa tabela, no nosso Save Fields. Vou em Add to List, dou um OK. E agora eu vim em Model, Motion Setup. Na verdade, eu acho que eu já tinha colocado, né? Então não precisa. Aí eu coloco um Validation Check e vou em Analyze All novamente. Dessa vez é mais rápido, porque a gente já tinha analisado antes. Então, a gente consegue observar que foi completado o processo normalmente. E a gente vai clicar com o botão direito em Results,
Create Transient Report, e a gente vai vir no Rectangle da tabela, né? Nós vamos em End Connection e dou um New Report. Daí a gente consegue observar o comportamento da corrente ao longo do tempo, né? Da corrente na bobina. Esse é o gráfico da nossa corrente ao longo do tempo na bobina. E, em resumo, essa foi a nossa simulação do gerador elétrico. Então, a gente consegue explicar, né, só dando mais uma passada no conteúdo, o torque dentro do motor, que gera esse torque, que faz com que o ímã dentro dele faz com que ele gire, né? E é justamente essa interação da corrente com o campo magnético. E é exatamente o que diz a equação, que diz que a força vetorial é igual ao produto escalar entre a corrente vetorial e o campo magnético, né? Em suma. E o torque magnético é justamente a relação com essa força. Então, é isso que a gente consegue observar, a interação desse campo magnético com a corrente que gera a corrente nas bobinas, faz com que gere-se uma força que gera esse torque no motor, né? E com o gráfico a gente consegue analisar a variação da corrente no tempo, né? Quando ele gira, se aproxima da bobina, o gráfico sobe, né? A corrente sobe. E quando ele se distancia da bobina até alcançar a próxima bobina, né? Ele desce de novo, diminui-se esse campo magnético quando ele se afasta do norte, né? Do campo magnético dentro do nosso ímã. E, em suma, é isso. Agora vamos partir para a nossa segunda simulação, que é a simulação da indutância mútua. Iniciando aqui a simulação da nossa indutância, aqui a gente já consegue observar os dois primeiros dígitos do meu nome, as duas primeiras letras do meu nome, dos meus nomes, e os dois últimos dígitos da minha matrícula. Então, a gente vai começar selecionando um design 3D no Maxwell. Vamos começar em Draw, User-Defined Privacy Slab, Segmented Axis e Polygon Axis, que é basicamente a gente vai pegar o modelo pronto já do Maxwell, porque essa simulação ela tem um formato um pouco mais complexo, né, da gente conseguir modelar. Então, o Maxwell já vem com o modelo de bobina pronto, e a gente vai pegar esse modelo de bobina e vai ajustar os parâmetros da nossa simulação, né? Eu venho aqui e ajusto os meus parâmetros, né? Eu dou um corte só para conseguir ver os valores que eu tinha anotado antes. A gente vai botar o Polygon Radius, que é o raio do polígono, né? 0,5. Star Helix Radius 10. Radius Change 1,05. O Pitch a gente deixa em 0. A gente vai botar 10 terms. E Segments per etc. A gente vai botar 36 números de segmento. E 1 de Height-Handed, que são os parâmetros da nossa bobina. Daí eu vou dar um OK. E dá até uma lagada quando eu faço isso, porque é mais complexo, né? É uma modelagem complexa. E a gente consegue ver a nossa primeira bobina sendo gerada. Daí a gente vai selecionar ela, dar um Ctrl+C e dar um Ctrl+V. Nisso, eu já gerei as duas. Como uma está em cima da outra, a gente não consegue observar muito bem. Mas eu vou mudar as propriedades dela também. A única diferença vai ser que
a gente vai ter o turns de 5, né, que são o número de voltas, vai ser pela metade da primeira bobina. E aí, a gente vai selecionar essa segunda bobina. Vamos selecionar primeiro o eixo YZ, né? Selecionar essa segunda bobina. E vamos vir em Move. E eu tô apenas procurando onde que fica a ferramenta, né? E às vezes o Maxwell confunde a gente. E eu vou vir em Move, vou apertar ali no centro e vou mover ele ao longo do eixo Z para cima, né? Depois a gente vai ajustar qual vai ser essa distância. Feito isso, eu vou ir no Move e vou colocar ali no eixo Z, eu vou criar uma variável. O nome dessa variável vai ser dist. A gente vai entender o porquê mais pra frente, né? E eu vou colocar o unit type length, né, que é comprimento, e eu vou colocar um comprimento de 5 milímetros, que vai ser justamente o comprimento dessa variável, né, o valor dessa variável. E por que que a gente vai trabalhar com essas variáveis, com essa variável? Para a gente conseguir modelar os terminais das nossas duas bobinas, né? Nós vamos precisar construir esses terminais. Então, para isso, eu precisei colocar ela numa posição que ficasse favorável para a gente desenhar o terminal. E a gente começa aqui, ó, lá do centro do centro da bobina de fora. Venho, puxo uma linha ali no draw line pro eixo, ao longo do eixo Y e puxo ela pro eixo X aqui e pronto. Essa vai ser a modelagem do primeiro terminal da minha primeira bobina. E aí eu vou ali e mudo os parâmetros da primeira linha. Eu vou dar um Ctrl C no parâmetro 1 e vou dar um Ctrl V no 2. O 2 ali, mudando apenas o eixo Y, colocando o valor de 1, para ele ficar bem retinho. E eu vou fazer a mesma coisa com a minha segunda linha, que vai ser a linha ao longo do eixo X. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, só que na posição X eu vou colocar 25. Pronto, a gente percebe que ficou retinho. Na hora dessa modelagem, desse primeiro terminal, como foi a primeira vez que eu fiz, eu cometi um erro. Eu não puxei a primeira linha, que a gente consegue ver ali, do centro da face da ponta da nossa bobina ali. Eu não puxei do centro. Isso fez com que a minha simulação no final, o validation check, não validasse ela. Mas aí eu acabei arrumando, sem gravar mesmo. Eu só arrumei esse posicionamento da minha linha, que era a única coisa que estava errada. E mais pro final a gente vai conseguir ver isso. E eu vou já adiantando, porque foi exatamente nesse momento em que eu cometi o erro. Essa simulação é um pouco mais complicada justamente por isso. A gente tem que ficar muito atento a como a gente puxa essas linhas e a gente modelar os nossos terminais das nossas duas bobinas. Daí eu vou fazer. Vou rotacionar o meu plano de forma que eu consiga enxergar o início da minha primeira bobina ali. Que a gente consegue observar aqui, ó. E aí eu até dei um corte, porque eu não estava conseguindo rotacionar isso para o momento em que eu consigo. Para a gente conseguir modelar o nosso segundo terminal. Pronto, dessa forma. Aí eu venho ali em Draw Line
e a gente consegue perceber que ao dar o zoom, agora eu consigo puxar de maneira bem eficaz do centro ali, né, da nossa bobina. Eu puxo ali pro eixo Y, só que para trás do meu eixo Y, né, na parte negativa, puxo outra linha para cima ao longo do eixo Z e puxo mais uma linha ao longo do eixo X para terminar de fazer no segundo terminal. Aperto duas vezes e dou um OK. Agora eu vou fazer parecido como eu fiz na primeira terminal. Nesse, eu também vou selecionar os parâmetros da minha linha, das minhas linhas, e na primeira linha ali eu vou dar um Ctrl C e Ctrl V. Só que agora no eixo Y eu coloco -1, né? Porque como ele tá vindo -1 para trás da parte negativa do meu eixo Y, então a gente coloca o -1. Aí a gente já percebe que já ficou retinho ali a nossa linha, a primeira linha do terminal. A gente vem na segunda linha, a gente consegue perceber que o -1 já virou o parâmetro dessa segunda linha para o primeiro ponto. E aí eu vou dar um Ctrl V para o segundo ponto. Só que no eixo Z eu vou colocar 1, né? Para ele subir 1 para cima. E repito o processo, só que agora para a minha terceira linha da modelagem do meu terminal. E dou meu Ctrl C, Ctrl V pro segundo ponto, para a gente conseguir ligar esses dois pontos. Só que agora eu coloco 25 milímetros no eixo X, para a gente conseguir deixar retinho, praticamente alinhado com o meu primeiro terminal. Feito isso, eu terminei a modelagem dos meus dois terminais. E agora eu vou rotacionar e vou colocar na minha vista isométrica de novo. Para mexer nuances com esses parâmetros de rotação, né, do nosso plano cartesiano. Agora, eu vou selecionar as minhas duas linhas dos meus terminais. Vou em Type ali embaixo, coloco retangular. Ali coloco 0,5 por 0,5 milímetros, né? 0,5 de largura e de altura, para a gente conseguir ter um resultado satisfatório no final. E ali a gente consegue, eu dou um OK agora, né? E a gente já consegue observar como vai ficando os terminais da minha primeira bobina. Agora, a mesma coisa que eu fiz que eu consigo observar, né? Como que ficaram os nossos terminais. Agora eu vou selecionar os meus terminais, vou selecionar a minha bobina e vou dar um Unite para tornar eles uma coisa só. E a gente consegue observar aqui, ó, que ficou desalinhado aqui, que vocês conseguem observar. Isso fez com que mais para frente da minha simulação desse erro, né? Mas eu voltei atrás e consegui consertar esse erro. Agora eu vou selecionar a minha primeira bobina e vou colocar como material o cobre. Dou um OK.
Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para a primeira bobina, eu vou fazer na segunda. Eu vou adiantar essa parte porque ela é bem demorada, para a gente conseguir ter uma dinâmica um pouco melhor. Mas eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou puxar a linha ali aqui ao longo do eixo Y e uma ao longo do eixo X. Aí eu vou mudar os parâmetros. E só que no eixo Y, no eixo Z, na verdade, ao invés de colocar zero, que nem estava na primeira bobina, né? Eu coloco dist, que é a nossa variável que a gente tinha setado lá na hora que a gente moveu a bobina para cima, para ela ficar bem centralizada com a bobina. Então eu coloco ao longo do eixo Z o dist, só que eu mudo aqui no eixo Y, a posição do ponto 2 no Y, como sendo 1, igual eu fiz da primeira vez. E aqui nessa segunda linha eu vou fazer exatamente a mesma coisa, eu vou colocar a variável no eixo Z, na posição do eixo Z, só que no eixo X eu coloco, no Ctrl+C, Ctrl+V, no eixo X eu coloco 25 milímetros, exatamente igual eu fiz nos primeiros terminais da bobina 1. Agora eu vou fazer o segundo terminal da bobina 2, vou puxar uma linha para trás aqui do eixo Y, vou subir ela e vou puxá-la para o eixo X. Fazendo exatamente o mesmo processo que eu fiz na primeira bobina. Vou até adiantar. Pronto. Criado o meu segundo terminal, eu vou selecionar os dois e vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos primeiros terminais. Vou colocar 0,5 por 0,5 de milímetros, né? De largura e altura. 0,5 por 0,5. Pronto. A gente consegue observar os nossos terminais bonitinhos ali. Eu deixo a minha vista isométrica novamente, mais ou menos, para conseguir observar melhor. E seleciono a minha segunda bobina e os dois terminais e dou um Unite para unir eles dois. Agora, eu vou em View. E rotaciono e coloco as minhas bobinas em uma vista mais ou menos isométrica ali. Agora eu coloco como material na minha segunda bobina o cobre também. Coloco o nome de bobina 2 e bobina 1 nessa própria organização. Vou em região, crio uma região para a gente conseguir analisar a simulação. Agora tem uma série de coisas série de parâmetros, entre aspas, que nós precisamos ajustar para conseguir visualizar a nossa simulação. Eu vou em Select Faces. Vou selecionar as duas bobinas ali que saem de dentro, as duas faces dos terminais que saem de dentro das nossas bobinas. Aperto com o botão direito, vou em Assign Station
e coloco uma corrente de 5 amperes. E eu vou fazer absolutamente a mesma coisa para de fora. Vou colocar uma corrente de 5 amperes, só que vou em swap direction para poder mudar a direção da corrente. Ou seja, nos terminais de dentro, essa corrente vai entrar na bobina e nos terminais de fora ela vai sair, né, para a gente ter um fluxo passando pela bobina. Agora eu ajusto novamente a minha vista. Seleciono tudo, aperto com o botão direito, vou em Assign Boundary, Assign Parameters, em Matrix, crio uma matrix e vou e seleciono as correntes de entrada da bobina, né? Agora eu vou em Análises, Add Solution Setup, dou um OK. Agora eu venho em Optimize, Add, e vou em Parameters, Add, e coloco para começar em 5, terminar em 30 milímetros com passos de 5 milímetros, para a gente conseguir distanciar essas bobinas uma da outra. Vou ali em Table e dou um OK. Deixa um check. E é exatamente aqui, ó, onde a minha simulação tinha mais ou menos dado errado, e aí eu fui analisar na simulação o que eu tinha feito de errado no modelo 3D, né? Fazer um diagnóstico, e aí eu corrigi o erro ali do. Eu consegui corrigir o erro do terminal ali. Então eu até fiz um corte para corrigir esse erro, porque eu até tento começar a simulação, né? Eu vou ali em Optimetrics, né? Parameter Setup, em Analyze, e a simulação nem chega a rodar, justamente porque ela dá errado. Aqui eu fiz um corte porque eu corrigi o problema, né? E aí a simulação rodou certo. Então a gente consegue observar aqui, ó, que a minha simulação deu certo dessa vez. Então agora a gente vai poder observar os resultados. Daí eu venho no Results, Create Results, Create Magnetostatic Reported Data Table. Vou ali e coloco New Report para a gente poder criar esse gráfico. Esses gráficos não, esse valor, seleciono todos os valores de corrente e dou um Apply Trace. Dou um OK. E aqui a gente consegue observar exatamente o que diz a teoria. À medida que a gente tem um distanciamento da corrente, né, que o produto da corrente com a distância faz com que essa corrente diminua, né? O campo magnético entre elas vai se distanciando e aí essa corrente vai diminuindo. Então, a gente consegue observar aqui, pelos dados, né, que ó, na distância 5 a gente já tem uma corrente maior, e aqui na distância de 30 milímetros entre as duas bobinas, a gente já tem uma corrente muito menor, significativamente menor, né?
à medida que a gente distancia, nesse caso aqui, a corrente 5 da corrente 6. E isso é muito interessante de se observar. Agora, a gente vai gerar um gráfico desses valores para a gente conseguir observar qual curva vai gerar. Então, a gente vai no Results, Create Magnetic Report e Rectangle ali. Foi corrente 5 e 6, né? Para a gente analisar a corrente 5, a relação entre a corrente de uma bobina e da outra, do New Report. E pronto, aqui a gente consegue observar exatamente o estilo de corrente que a gente observa na fundamentação teórica, né? Que é essa curva praticamente exponencial entre a distância e a corrente, né? À medida que a gente aumenta essa distância, a corrente diminui de maneira drástica, né? Então aqui, ó, na menor distância, a gente vai ter o nosso pico de corrente. E essa foi a nossa segunda simulação, a simulação da indutância mútua. Então agora, a gente vai para a nossa conclusão. A gente consegue concluir que a realização das simulações e as análises propostas nos permitiu compreender de forma integrada os princípios fundamentais que governam o funcionamento das máquinas elétricas. A construção do gerador no Maxwell evidenciou na prática a lei de Faraday, mostrando que a variação do fluxo magnético sobre bobinas dispostas de diferentes maneiras gera correntes induzidas proporcionais às mudanças do campo. E da mesma forma, o estudo do sistema de indutância mútua demonstrou como o acoplamento magnético entre bobinas possibilita a transferência de energia sem contato direto. E esse é um conceito essencial no entendimento de transformadores e de diversos dispositivos eletromagnéticos, que a gente vai observar também no vídeo da prática, né? Quando formos gravar com o meu grupo, né? E no mais é isso, professor. Aqui estão as referências bibliográficas e essa foi a minha apresentação. E tchau!